Olá, candidato! Nós estamos, então, lembrando a você que a preparação emocional é criar condições para que você faça o seu percurso da melhor forma. Não basta você fazer um caminho, mas importa o modo como você caminha, importa a maneira pela qual você vai explorar, né, tudo que vai ser requisitado nesse momento tão importante. É sempre bom lembrar que preparação emocional exige competência, exige uma frequência, uma disponibilidade em você estar atento a você e buscar um aperfeiçoamento constante, não é? Então, sempre vão haver correções. E gosto sempre de lembrar você que a preparação emocional exige equilíbrio emocional e exige performance, não é? Existe esse rendimento que é necessário e essa performance ela vai atingindo um ritmo. Então, veja bem, o equilíbrio e a excelência são muito importantes para aqueles que buscam esse aprimoramento visando a colocação na carreira pública. A excelência, ela envolve a qualidade. Então, não se esqueça que preparação emocional, ela sempre estará acompanhada desta excelência e desse equilíbrio emocional. Nós vamos estar falando de um assunto bastante interessante nesse nosso módulo 18, né? A expectativa antes das provas. E aqui vocês podem ficar atentos. Eu coloquei 2 valores aqui que são importantes, 2 valores pessoais, né, que são necessários desenvolver, que é a paciência, né, diante da expectativa antes das provas, né, e a tolerância. Você vai precisar trabalhar e desenvolver esses valores pessoais em você. Ser tolerante, ser paciente. Vamos falar o que é uma expectativa. Como o próprio nome diz, expectativa, esperar, não é? É você estar no aguardo. Todo candidato à carreira pública se sente no aguardo de algo que virá, no aguardo de algo que ocorrerá, no aguardo de uma situação ou de este processo de aprovação, do qual eu venho falando sempre, onde ele vai se tornar algo. Então, é o momento de transição, é o momento onde ele é um profissional que se prepara para um outro patamar. Com a diferença que na carreira pública, quando os profissionais se preparam intelectualmente, se preparam emocionalmente, eles já estão galgando determinada posição, totalmente diferente de quem está nas áreas privadas, do qual você vai vendo o seu desenvolvimento no decorrer do seu percurso, do seu desenvolvimento profissional. Nesse nosso universo dos concursos, a sua performance ela é bastante exigida em razão de você já estar colocado, você se posiciona ali na administração pública de uma forma definida, ok? Então, vamos falar dessa espera. Esta espera, ela acaba se tornando uma espera ansiógena, que requisita de você elementos emocionais e que se você perde para esta sensação, você passa a se tornar um candidato ansioso, você passa a não enxergar aquilo que você precisaria ver. Então, ser tolerante, né, desenvolver a paciência, são atributos muito importantes nessa hora. Porque como a ansiedade é muito frequente, é um tema muito recorrente na vida de todo candidato, veja bem, estar ansioso é estar com os olhos no futuro. E você está vivendo um momento que é o seu processo de aprovação. Esse seu processo envolve uma linha, né? Onde partiu de algum marco zero, de um start.
E a partir desse momento, você sai trilhando este caminho, né? Este caminho, ele pode representar esse sucesso para você. Então, você anseia a colocação, que é a representação do sucesso, é a vitória. Então, para muitos, essa vitória está associada a alcançar determinado cargo. Mas antes de alcançar este determinado cargo, esta posição definida, esta estabilidade, esta, digamos, segurança profissional, este sabor gostoso que é você ter o retorno de todo o investimento, né? Porque todo candidato precisa ter esta sensação de que tudo que ele investe, ele está colhendo, ele está, de algum modo, percebendo. Então, nessa expectativa, nesse momento de espera, o que é muito comum o candidato fazer? É ele formar um ideal. Por isso é uma expectativa. Então, ele espera um nível de resposta, ele espera que a sua vida se consolide dentro do que ele imaginou, muitas vezes até dentro de um certo prazo, ou muitas vezes ele acorda pela manhã e ele está indo para uma aula ou para um curso de preparação em português, ele está indo para um curso de aceleramento de aprendizagem, ele está indo para um curso de oratória, ele está indo para um curso em escola preparatória, que as aulas são excelentes para você ir sempre reavivando o seu conhecimento. Ele está muitas vezes assistindo um DVD, assistindo uma videoaula como agora você está assistindo. Então, todos esses momentos são momentos de investimento que o candidato se expõe a um aprendizado, ele se expõe a pensar, ele se expõe a situações que vão promover nele um rearranjo de todos esses conhecimentos que ele tem ali alocado. Então, veja bem, toda vez que você se expõe a um novo saber, a um novo ingrediente, digamos, ele vem e ele será reorganizado, né? O seu cérebro fará uma reestruturação contando com aqueles elementos novos. Então, ele vai encontrando um lugar, não é? Os nossos conhecimentos, eles não são simplesmente empilhados na nossa mente, não é? Ele precisa dar ao candidato essas condições que a tolerância e a paciência poderiam oferecer. É ele ser observador, paciente no sentido de entender, compreender, não só racionalmente, mas compreender na vivência da sua vida, de que o seu processo se dá em etapas e se dá no decorrer de um tempo. Desenvolver a paciência é compreender emocionalmente, não adianta falar disso de forma racional, mas compreender isto emocionalmente é ser paciente no sentido de aguardar um tempo que é necessário. Pois, se você, candidata, candidato, está vivendo um processo de aprimoramento, um processo de aprovação em determinada carreira, em determinada função, evidentemente que esta expectativa, ela passa a ser transformada numa mais próxima da realidade, diferente daquela expectativa inicial de que tudo será a contento dentro desse ideal de resultados. Então, quando o candidato vai se sentindo frustrado nessas expectativas, ele não é tolerante. E ele avilta nele mesmo, ele transgride nele mesmo a sua própria força, não é? Ele se coloca à lona. Quando o candidato transgride, e eu digo isso no sentido dele ser cobrativo em relação a ele mesmo, o que ele faz? Ele exige algo que ele não pode oferecer. Então, ele não é tolerante,
ele não compreende emocionalmente, ele não desenvolveu ainda esse atributo, esse valor pessoal tão importante, que é desenvolver esta paciência de que ele está numa evolução constante e desenvolver a tolerância no sentido de ser menos exigente, menos agressivo consigo mesmo. Muitas pessoas, por exemplo, se queixam de alguns sintomas, até de refluxo, por exemplo, gastrite, princípio de gastrite, e que estão nesta fase que você está, né, candidato, candidata. O que seriam esses sintomas? Não é? A dor de cabeça, a cefaleia, em situações do seu dia a dia. São transgressões. E o seu corpo, ele anuncia isso através dos sintomas, mostrando que você está transgredindo, você está se cobrando, você não está sendo tolerante, você está exigindo de você um tipo de resultado que está na ordem das expectativas idealizadas. Então, tome muito cuidado com isso, porque da mesma forma que você passa a sentir dores, não é? O seu corpo acaba sinalizando para mostrar para você que você está, no caso, rompendo não só esses valores que precisam ser desenvolvidos, como rompendo os seus limites naturais. Então, ser tolerante é uma atitude de não violência a si mesmo. Então, lembre-se disso. Ser tolerante é uma atitude, é uma forma de você procurar ser não violento. Ser paciente é um atributo da verdade, é você trabalhar com o conceito da verdade, do que você pode fazer em determinado momento e do que você não pode. Então, nós precisamos ter clareza dos nossos limites, não no sentido de entendê-los como defasagem. Veja bem, compreender limites significa ter uma maturidade. Essa maturidade faz com que você perceba que dentro da sua competência e dentro do seu caráter humano, porque você é uma pessoa, você está desenvolvendo elementos que dão suporte a esse momento que você está trabalhando, a esse processo de aprovação, a essa riqueza de experiências que o candidato e uma candidata vivenciam quando buscam com toda a garra e com todo o investimento financeiro, investimento intelectual, investimento de energia do próprio tempo, não é? E da sua capacidade, da sua saúde em geral. Então, veja bem o sentido da transgressão, o sentido de você romper barreiras como uma forma de não tolerância e não estar sendo paciente no sentido de ser realista dentro do princípio da verdade. Verifique isso com cuidado, volto a dizer, você precisa se cuidar sempre e estar atento para que nada atrapalhe você na vigência desse seu período de aprovação e de transição para quem deseja se tornar alguém melhor. Até mais.